Olá, meu nome é Tauana, conhecida como Professora Tau, e eu te ajudo a passar em cálculo estudando a metade do tempo. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo só sobre regra da cadeia. Mas antes de ir para o nosso vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e bora lá! Então vamos lá para o nosso vídeo sobre a regra da cadeia. Quando nós aplicaremos a regra da cadeia? Sempre em função composta. Então, quando você perceber que você tem que fazer a derivada de uma função composta, nós vamos usar a regra da cadeia, tudo bem? Então, você vai ter uma f composta em uma g. Então, é f da g de x, ou pode ser f bola g também, às vezes a gente usa essa notação. Então, então eu tenho que fazer a derivada da f composta com uma g. Como é que a gente vai fazer isso? Sempre vai ser a derivada da de fora, então a derivada da f, aplicada na de dentro, que é a g, vezes a derivada da de dentro. Então, é assim que eu decoro. Derivada do de fora aplicado no de dentro, vezes a derivada do de dentro, ok? Se você decora de uma outra forma diferente, deixa aqui para mim nos comentários para eu saber, tá? Então, como eu posso usar a regra da cadeia? Esse vídeo é inteirinho sobre ela e eu trouxe 6 exemplos para vocês verem como nós podemos usar a regra da cadeia, tudo bem? Mas você pode me perguntar, professora, da onde vem a regra da cadeia? Lembra em limites que nós tinha a regra da substituição? Às vezes nós não conseguimos realizar um limite e nós fazíamos a substituição. Lá também era para funções compostas. E a regra da cadeia vem disso, como derivada é um limite, essa regra da substituição do limite surge a regra da cadeia nas derivadas, ok? Então, como que eu uso a regra da cadeia aqui nas derivadas? Por exemplo, eu quero fazer a derivada de y igual a cosseno de 5x. Primeira coisa é sempre encontrar quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Então, você pensa assim, é cosseno de 5x. Se você fosse fazer uma conta, qual conta você precisaria fazer? Sempre se teria que fazer 5 vezes o x para depois fazer o cosseno, concorda? Como então é cosseno de 5x, esse 5x que eu faço primeiro é o meu de dentro. E o cosseno, que é o que eu faço depois, é o meu de fora. Então, eu vou até escrever isso. A função de dentro é o 5x e a função de fora é o cosseno, ok? Então, agora que eu sei quem é o de dentro e quem é o de fora, eu consigo fazer a minha derivada. Então, regra da cadeia, como é que é? Derivada do de fora aplicada no de dentro vezes a derivada do de dentro. Vamos fazer isso. Derivada do de fora, o de fora é o cosseno. Então, derivada do de fora, derivada de cosseno é menos seno. Então, vamos lá. Meu y' vai ser menos o seno, que é a derivada do de fora, aplicado no de dentro. O meu de dentro é 5x, então eu tenho que fazer seno de 5x, ok? Então, derivada de fora aplicada no de dentro foi, falta vezes a derivada do de dentro. Então, quem é o de dentro? É 5x, derivada de 5x é 5, então eu vou ficar com vezes 5. Então, eu vou ficar com menos seno de 5x vezes 5. Se você quiser mudar aqui, você só pode jogar o 5 para frente. Então, vai ficar menos 5 seno de 5x, ok? Então, essa é a derivada de cosseno de 5x. Vamos ao próximo exemplo, seno de x à quarta. Quem é o de fora e quem é o de dentro? Se eu for fazer uma conta, primeiro eu tenho que fazer x à quarta para depois aplicar o seno. Então, x à quarta é o de dentro e o seno é o de fora. Então, vamos escrever isso. O de dentro é o x à quarta e o de fora é o seno, né? Então, tá. Quem vai ser, então, minha derivada usando a regra da cadeia? Derivada do de fora, que é o seno, aplicado no de dentro. Derivada de seno é cosseno, então vai ficar cosseno aplicado no de dentro, que é x à quarta. Ok? Então, derivada do de fora aplicado no de dentro foi, falta vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro, derivada de x à quarta. Derivada de x à quarta dá 4x ao cubo, porque o 4 cai e eu faço menos 1 no expoente.
Então, ficamos com derivada do de dentro 4x ao cubo. Se eu quiser, eu posso jogar isso para frente. Então, fica 4x ao cubo cosseno de x à quarta. Ok? Derivada do de fora aplicado no de dentro vezes a derivada do de dentro. Vamos ao próximo? Seno à quarta de x. Professora, o que mudou? Antes, o x estava à quarta, agora o seu seno está à quarta. Se você fosse fazer uma conta, aconteceria que você teria que fazer primeiro seno para depois elevar à quarta. Então, aqui, o de dentro é o seno. E o de fora é o elevado à quarta. Eu vou até colocar como um u elevado à quarta, tá? Para você saber que é o elevado à quarta de fora. Então, tá. Ficamos com seno à quarta de x. Como fazer essa derivada? Então, a derivada do de fora é o elevado a 4. O que acontece com essa derivada? A gente acabou de fazer. O 4 cai e você faz a letra ao cubo, certo? Então, o 4 cai e você faz a letra ao cubo. Só que quem é a nossa letra, no caso? O de dentro é o seno. Então, você vai ter que fazer o seno ao cubo, ok? Então, derivada do de fora aplicado no de dentro. Derivada do de fora é 4 elevado ao cubo. E o de dentro é seno. Então, fica 4 seno ao cubo. Vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro é a derivada do seno. Derivada de seno é cosseno de x, ok? Então, aqui nós ficamos com 4 seno ao cubo de x, cosseno de x. Sei que vão me perguntar, podemos reescrever isso de que forma? O ao cubo pode cair aqui, ao invés de você colocar um parêntese e colocar ele lá fora, tá? É a mesma coisa a questão da notação. Vezes o cosseno de x, ok? Vamos ao próximo exemplo? Só lembrando, regra da cadeia, derivada do de fora aplicado no de dentro vezes a derivada do de dentro. Então, nós precisamos encontrar quem é o de fora e quem é o de dentro. Nesse caso aqui, você tem que fazer e elevado a x para depois poder fazer a secante. Então, a secante é o de fora e o elevado a x é o de dentro. Vamos escrever isso. Então, o de fora é a secante e o de dentro é o e elevado a x. Ok, então vamos fazer regra da cadeia aqui. Então, vou ficar com y' igual. Derivada do de fora é a derivada da secante. E aí, eu acho que vocês não se lembram, mas derivada da secante é tangente vezes secante. Então, isso vai ficar tangente vezes secante da letra. E quem é a nossa letra que está dentro da secante? O e elevado a x. Então, é tangente de e elevado a x vezes a secante de e elevado a x, ok? Tudo isso vezes a derivada do de dentro. O de dentro é e elevado a x e a derivada de e elevado a x é ele mesmo. Então, vai ficar vezes e elevado a x, ok? Aqui é um exemplo muito claro de quando as coisas pedem um parênteses porque tá ficando confuso. O e elevado a x, ele tava fora, certo? Porque era vezes a derivada do de dentro. Ele já estava totalmente separado da secante nesse caso. Então, eu coloco aqui um parênteses para simbolizar que esse e elevado a x está totalmente fora da secante. Eu poderia escrever isso também jogando esse e elevado a x para frente. Então, ficaria e elevado a x vezes a tangente de e elevado a x vezes a secante de e elevado a x. E aqui você pode colocar ou não os parênteses, tá? Opção. Próximo, ln de x ao cubo mais 2. Como fazer essa derivada? Então, vamos lá. Se eu fosse fazer a conta, qual conta eu teria que fazer primeiro? Primeiro, eu teria que fazer x ao cubo mais 2. Então, ele é o de dentro e o de fora é o ln. Então, vamos escrever isso. O de fora é o ln e o de dentro é o x ao cubo mais 2, certo? Então, vamos lá aplicar a regra da cadeia aqui. Minha derivada é um y' igual. Derivada do de fora é derivada do ln. Derivada do ln é 1 sobre a sua letra. E quem é a sua letra? É o x ao cubo mais 2, certo? Derivada do de fora aplicado no de dentro.
vezes a derivada do de dentro. Derivada de x ao cubo mais 2. 2 é constante, derivada dá zero. Derivada de x ao cubo dá... O 3 cai e você fica com x elevado a 3 menos 1, que dá 2. Então, você fica com 3 que caiu, x elevado a 2. E eu posso reescrever isso como 3x ao quadrado sobre x ao cubo mais 2, certo? Então, ficamos que a derivada do ln de x ao cubo mais 2 vira 3x ao quadrado sobre x ao cubo mais 2. E vamos para o nosso último exemplo. Esse daqui eu fiz de propósito, com uma composta de 3 funções, ok? Então, você tem o elevado à sexta, o ln e x ao cubo mais 7x dentro. Vamos separar aos poucos aí. Para começar, eu vou pensar como o elevado à sexta é o de fora e o ln é o de dentro. Tudo bem? Vocês vão entender como. Então, aqui, por enquanto, eu vou escrever que o de fora é o elevado à sexta. Vou até colocar como o elevado à sexta para você saber. E o de dentro seria o ln com tudo ali. ln de x ao cubo mais 7x. Vocês já vão entender como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer em duas partes. Primeiro eu vou considerar ln de x ao cubo mais 7x uma coisa só, para depois aplicar a regra da cadeia nele também. Então, como é que vai ficar isso? Eu vou ficar com derivada do de fora. Derivada do de fora é o elevado à sexta. Então, o 6 cai e fica elevado à quinta. Então, vamos escrever isso. Eu vou ficar com y' igual. O 6 caiu e eu fico com a minha letra elevada à quinta. Só que a minha letra, que é o de dentro, é tudo isso daqui. ln de x à quinta mais 7x. E eu vou fazer tudo isso elevado à quinta, certo? Derivada do de fora aplicado no de dentro. Dentro é o ln com tudo que tá dentro dele, ok? Então, fiz derivada do de fora aplicado no de dentro, aí falta vezes a derivada do de dentro. O de dentro, nesse caso, é o ln. Então, vezes a derivada do ln de x à quinta mais 7x. Como assim, professor? Você já não vai fazer a derivada? Não, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Derivada disso daqui. Por quê? Isso daqui também é uma composta que vai ter que fazer regra da cadeia nisso também. Então, eu separei em duas partes. Primeiro a parte do de fora e considerei o de dentro tudo que estava junto com o ln. E agora sim eu vou separar. Então, vamos lá. Eu vou copiar o y', copiar a primeira parte porque eu não tenho mais derivada aqui. Então, isso não vai mudar. Eu vou ficar com ln de x à quinta mais 7x. Tudo elevado à quinta, vezes, agora eu preciso fazer a derivada do ln de x à quinta mais 7x. Vou até pegar uma setinha aqui. Quem é o de dentro e quem é o de fora aqui pra gente fazer regra da cadeia. Então, o de dentro, se eu for fazer a conta, o primeiro que eu faço é x à quinta mais 7x, para depois fazer a conta da ln. Então, aqui eu vou ficar com x à quinta mais 7x. E o de fora vai ser o ln. Então, vamos aplicar a regra da cadeia nesse pedaço agora. Derivada do de fora, que é a derivada do ln, é aplicado no de dentro. Então, derivada do de fora é 1 sobre o que está dentro. Então, é 1 sobre x à quinta mais 7x. Derivada do de fora aplicada no de dentro. Vezes a derivada do de dentro. Quem que é a derivada de x à quinta mais 7x? Derivada de x à quinta é 5, 5 cai, x elevado a 5 menos 1, que é 4. Então, 5x à quarta, mais a derivada de 7x. Derivada de 7x é o próprio 7. Concordam? Vou colocar um parêntese porque é tudo isso vezes 1 sobre o x à quinta mais 7x, ok? Posso reescrever isso? Poderia. Como? Eu posso colocar... Vou copiar essa primeira parte aqui, que não faz muito sentido juntar ela. Ok? Elevada à quinta. Vezes... E agora eu vou trazer isso daqui para cima da minha fração. Então, vai ficar 5x à quarta mais 7, tudo sobre o x à quinta mais 7x que estava aqui embaixo. Ok? Então, esses eram os exemplos que eu queria trazer para vocês de regra da cadeia. Com eles, vocês fazem qualquer tipo de derivada que envolve regra da cadeia, ok?
Esse último exercício que eu fiz aqui, que era uma composta de 3 funções, podem usar sempre essa técnicazinha de você separar. Então, você faz a primeira parte, coloca a derivada daquilo que está dentro, então aplica a regra da cadeia nessa coisa que está dentro também, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês baixarem o PDF gratuitamente dessa aula, com as fórmulas dos exercícios que a gente fez e uma super lista para você praticar e arrasar na sua prova depois, hein? Não deixe de praticar, só aprendemos cálculo quando a praticamos. Então, a lista tá aí para vocês praticarem. Não se esqueça de baixar. E antes de vocês irem embora, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e até uma próxima!